Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos. Engajamos a igreja na causa do reino de Deus. Capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais. Multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o Evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus. Pra gente é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo desfrutar daquilo que Deus ele tem feito em nós e através de nós. A gente agradece a Deus por esse espaço que ele tem dado a gente para conversar sobre a maravilhosa graça do Senhor. A gente já convida você que está participando aí pra gente, seja muito bem-vindo também a esse papo do reino, esse papo de vida cristã, esse papo de missão, que você seja edificado pela conversa que a gente vai ter aqui hoje. E já de antemão, quero esclarecer que quase que eu me atraso para a gravação, porque a mesa hoje tá como? Patente alta, né? Outro nível de adoração, filho. Patriarcas. Hoje aqui tá outro nível de adoração, quase que eu me atraso, eu mudando de camisa, de roupa, eu não tenho roupa pra sentar nessa mesa. Ele vai, então, Eliseu, né, o profeta, vocês já conhecem Eliseu na nossa mesa aí hoje. Amém, irmãos. Né? E hoje temos também quem? Rodrigo Ofer, que isso, cara? Rodrigo Ofernando, irmão, seja muito bem-vindo ao nosso vocês mesa. não entenderam. Eu acho que você não ouviu. Acho que você não ouviu. Eu vou dar 1 minuto pra... Besteira, nada a ver. Não, irmão, é um prazer estar aqui, é um prazer estar nessa mesa. Há muito tempo a gente tenta, né, Eliseu, marcar aí, mas graças a Deus dessa vez deu certo. É um prazer estar com vocês aí, irmãos. Muito bom. Rodrigo Fernando, que é o laço fundador, né, do Cordas Humanas, foi quem Deus usou para unir toda essa galera. Prazer ter você aqui na mesa, cara. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Prazer todo meu. E também com a gente aqui hoje, né, cara? Henrique Bruto, irmão, muito obrigado por compartilhar a mesa com a gente. Demais. Seja bem-vindo. Pô, galera, valeu, obrigado pelo convite. Já faz umas semanas aí, né, que vocês falaram comigo.
E deu pra agora estar aqui com vocês. E, pô, vamos conversar, muita coisa boa. Prazer estar com vocês aqui. Papo muito bom, pô. Vida cristã, missão, trabalho, né? Então, muitíssima glória. Muita glória. Te agradece a Deus por esse tempo. Mas antes da gente começar o nosso papo, passa aí pros nossos patrocinadores. Exatamente. Galera, vocês já sabem, nós temos 3 patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Igreja Presbiteriana das Águas. Bom, você precisa de uma igreja saudável em São Gonçalo. Nós indicamos a Igreja Presbiteriana das Águas. Curiosamente, a gente tem um vínculo aqui com a Igreja das Águas nessa mesa. Mas é só um detalhe. É só coincidência. Você procura uma igreja em São Gonçalo, Igreja Presbiteriana das Águas, cultos às 10 da manhã e também às 19h30 todos os domingos. O próximo colaborador do Cordas Humanas é a Mais Coworking, que é um escritório inteligente que ajuda você a economizar. Todo mundo quer economizar, amém? Amém. Todo mundo quer pagar menos imposto, amém? Amém. Você ainda não entendeu, tô brincando. Principalmente amém. A gente quer pagar menos imposto. Então, se você quer um ISS mais favorável para sua empresa, a Mais Coworking pode te ajudar com domicílio comercial e fiscal e também com salas de reunião. Estamos aqui em uma das instalações da Mais Coworking. E o próximo patrocinador é a Vista o Verbo, que é uma empresa que tem ajudado a gente a mobilizar a igreja brasileira e também a igreja italiana. Olha aí, né? Veja você. Tá vendo? Então a Vista o Verbo tem ajudado a gente a mobilizar a igreja e também traz aí uma lembrancinha para os nossos convidados que daqui a pouco a gente vai trazer, né? Porque não chegou ainda. Mas está chegando. O motoboy tá ali no Alcântara. Daqui a pouco ele vai brotar aqui. Então, é isso aí, irmãos. É isso aí. Falando, né, que o Visto Verbo tá ajudando a gente, não só a igreja brasileira como a italiana. Você sabe muito bem que o Cordas Humanas vai para a Itália. Veja passagens, veja você, né? As passagens já foram compradas. Vale ressaltar que foram compradas e não pagas. É isso aí. Isso aí é um ponto importante. Caloteiro, né? Calma. Isso aí é um ponto importante. Ainda não. Ainda. Mais suaves prestações. Mas se você quiser conhecer um pouco mais desse projeto Mobilize Itália, é só você entrar lá no nosso Instagram. Em os vídeos lá você vai clicar e vai saber um pouco mais do que a gente vai fazer lá na Itália. Nós vamos fazer mobilização missionária. O que é mobilização missionária? Se você não sabe o que é mobilização missionária, nós temos um vídeo também explicando o que é mobilização missionária. Então, compartilha com mais pessoas o nosso perfil, compartilha também esse podcast, curta e comente para você conhecer um pouco mais daquilo que Deus ele tem feito em nós e através de nós. Em nós e através de nós. Sem mais delongas, Henrique, o Bruto. E aí, irmão, prazer estar com você aqui. Compartilha um pouco pra gente aquilo que Deus ele tem feito na sua vida, né, cara? Como Deus ele te chamou, como foi o seu contato aí com a fé cristã, como foi que tudo começou? Legal. Como é que tudo começou, né? Onde tudo começou? Galera, mas resumidamente, eu não nasci num lar cristão, então sempre tive muito medo da morte. Uma coisa que mexia comigo, com meu coração, é uma coisa que eu pensava desde adolescente, né? Adolescente jovem não pensa muito nisso, ou pensa talvez, né? Eu pensava. Então isso movia um pouco a minha vida, assim. Mas aí eu ficava com aquele pensamento, daqui que eu morro vai ter muita coisa pra aproveitar ainda, então, viver a vida, sabe? Isso tentava me confortar com isso. Mas ali aos 18 anos de idade, após minha mãe ter se encontrado com Jesus, eu fui o segundo na minha casa, assim, no caso, a ter um encontro com Cristo. E ali em diante, para mim é um marco mesmo, a minha vida foi ganhando novos rumos, porque eu comecei a pensar o que fazer da minha vida, mas de acordo com o que Deus tinha para minha vida. E um dos textos que me marca muito, marca tudo que eu faço até hoje, a minha vocação, tá lá em 1 Timóteo 4, do 13 ao 16, se vocês me permitem ler. Marquei aqui na minha Bíblia com o iPhone 17 da minha filha. Marcador de Bíblia. Isso aí, pô. O cara tem um iPhone 17, mas ainda usa a Bíblia. Dentro da Bíblia, ó. Ele tá na Bíblia.
E o texto diz o seguinte, ó, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, Henrique. Foi assim que eu ouvi, né? Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto os que o ouvem. Esse texto guiou a minha vida por muito tempo. A partir disso aqui foi que eu disse, cara, eu vou ser missionário. Vou viajar, vou levar esse evangelho para as pessoas, vou compartilhar de Jesus, o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. E a partir dali eu comecei a pensar assim, preciso ser missionário, vou largar tudo e ser missionário. E aí Deus virou para mim e falou assim, vai largar nada, meu filho, tá indo na faculdade. Eu estava estudando Ciências Ambientais na Universidade Federal de Pernambuco. E ali na universidade eu encontrei uma organização missionária e comecei a servir a Deus na minha universidade, num ambiente que as pessoas dizem ser muito cético. Eu digo a vocês que foi um dos lugares que eu mais evangelizei na minha vida, que eu mais compartilhei. E ali eu encontrei uma organização missionária e fui me envolvendo com ela. E quando eu terminei minha faculdade, aí foi quando Deus disse, agora você vai. E eu comecei um trabalho missionário ali. Como é que foi esse fervor missionário? Você encontrou direto olhando o texto ou isso já foi fomentado na igreja? Como é que teve esse seu contato com missões? Você se identificou, cara, eu sou um missionário porque você leu o texto? Ou isso de alguma forma já foi sendo fomentado na sua igreja? Eu acho que é uma mistura dos dois. Mas foi muito mais o que veio no meu coração do que a igreja falando, nós precisamos de missionário. Na verdade, naquela época o pessoal falava muito, se você quer ser missionário, seja na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade. Aí eu falei, se é para fazer isso, então eu vou fazer. Então me envolvi com projetos que envolviam sociais na rua, levar palavra, levar comida na faculdade. Então fui me envolvendo em tudo que eu podia. Me envolvi na época com Surfista de Cristo, eu tinha cabelo, entendeu? Essa parada. Aquela jeito. A observação, então, eu tinha cabelo. Eu fui entrando tudo que eu pudesse para falar do evangelho. Então foi algo que foi surgindo conjunto, né? Com a igreja local, com o que eu via nas minhas devocionais. E na faculdade eu encontrei essa organização. Eu como músico, né? Sou baterista. Não estou trabalhando muito na área, mas eu como músico me envolvi com um dos ministérios de música dessa organização. E a gente trabalhava com música, levando o evangelho nas universidades, viajando pelo Brasil. E quando eu terminei a faculdade, eu entrei nesse trabalho mesmo como missionário de tempo integral. Levantei uma rede de parceiros, bacana, investidores, e falei, vou seguir nisso. E comecei a me aconselhar com algumas pessoas. E aí, nesses aconselhamentos, eu lembro de um bem marcante, fica até aí esse testemunho de vida. E o líder religioso virou para mim e falou assim, você está viajando. Você é muito orgulhoso, muito egoísta. Isso é coisa da sua cabeça, do seu coração, entendeu? Tudo isso aí você é muito emotivo, você é muito emocional. E, tipo assim, jogou um balde d'água em mim, sabe? Jogou um balde d'água. E eu tava sentindo que eu tinha que fazer aquilo. E logo quando eu saí daquela conversa muito triste, muito desanimado e pensativo, pô, será que eu tô fazendo uma coisa errada mesmo? Será que não era pra fazer isso? Saí da minha cidade e morar em Niterói, que era onde ia estabelecer a base da missão, né? E largar minha família, meu pai, minha mãe. Vim pra Niterói sem conhecer ninguém. E aí, cara, eu abri a Bíblia, li um texto, e aí tinha uma nota de rodapé da Bíblia, e a nota de rodapé falava assim, não tenha medo, porque o desânimo vai chegar a você por pessoas que você menos espera. Eu não acreditei quando eu li aquilo. Pra mim, naquele momento, não tinha como eu não conectar com a minha vida. E eu falei, Deus tá comigo nessa parada. E aí, ao mesmo tempo, ele acalmou o coração da minha mãe, que tava muito... Meu Deus do céu, meu filho vai embora. E Deus acalmou o coração dela também, e eu senti paz. E foi quando eu vim morar no Rio de Janeiro, aqui em Niterói, 2009. Rapaz, tem gente que mobiliza. E tem gente que, cara, desmobiliza. Desmobiliza. Real. Cara, E é real. loucura. São os testes da fé, né? Olha aí, ó. Isso, É. eu via homem que trazia uma jarra.
Entendeu? Tem coisas que são feitas também para testar a nossa fé, né? A nossa confiança em Deus, o seu propósito, sabe? Eu lembro na época, eu lembrei agora aqui na conversa aqui, eu lembrei na época, nem anotei, que uma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, tu vai viajar pra lá, tu vai gravar um CD. Eu falei, pô, gravar um CD? Eu nem imaginava tocar muito bem, quanto mais gravar um CD. Engraçado que quando eu cheguei aqui, acho que em 2010 ou 2011, eu gravei o primeiro CD, fazendo a bateria, né, da Igreja Oceânica lá, né, onde eu fiz parte por muito tempo. E foi engraçado. Aí eu lembrei daquele, caraca, Deus tá fazendo algumas coisas, sabe? E a minha vida foi andando nesse caminho, assim, muitas coisas. Eu tava refletindo sobre isso aqui, num texto ontem, até que eu compartilhei na minha igreja, né? E foi quando eu entrei para essa missão, que Deus falou comigo, lá em Mateus 19, 29. Esse é um texto também que eu guardo muito no meu coração, e eu lembrei dele ontem. E ele diz assim, ó, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Você me pergunta se eu tô rico? Não, não tô rico. Mas eu tenho a certeza de que eu fiz a coisa certa. E essa paz ninguém tira do meu coração. E essa parada, né? Quando a Bíblia chama a gente a dar passos de fé, né? Quando Deus ele fala ao nosso coração e a gente entende que a Escritura e o chamado de Deus é esse mesmo, de desamarrar as cordas do cais ali e ir embora. O que deveria, o natural, né? Deveria ser os irmãos. Pô, cara, é isso aí. Vai, você tá certo, entendeu? É porque é isso que a palavra diz mesmo, entendeu? O seu coração missionário, a gente vai estar aqui orando por você, mas, né? Mas às vezes não é o que acontece, né? Infelizmente. E aí surge a questão, né? Se é a gente que às vezes está muito desconectado do texto, ou que às vezes é uma questão muito específica de alguém, né? Mas, de toda forma, graças a Deus, porque o Espírito Santo, ele mantém essa chama acesa no teu coração, né? E a gente isso aí. Preservou, né? Preservou essa chama aí, irmão. Te livrou dos desmobilizadores, entendeu? São muitos. Caraca. Depois que eu cheguei em Niterói, que eu achei que ia ter problema com um monte de gente, meus problemas foram com os próprios missionários. Essa galera também não ajuda, né? Vai missionário. Os missionários. Olha, isso, né? a gente espera tanta coisa nessa vida, mas tem coisas que acontecem que a gente não consegue entender. Mas, cara, tinha tudo pra apagar essa chama que tem dentro de mim. Mas é uma chama que arde ainda. Cara, interessante os sinais, né? Os sinais, o cara fala, ó, você um dia vai gravar um CD. Tipo assim... Nada a ver. O reformado pensando... Já era reformado? Sim. Já era reformado? Já era mais de leve ali também, não tinha uma teologia muito afirmada, né? Mas assim, já era. Caramba, os caras ficam pensando, pô, que raio de profecia. Que profecia é essa? Nada a ver. Mas tem um propósito, cara. São pequenos sinais que Deus vai dando pra gente entender o caminho, entender a direção. Pô, isso é legal, cara. Quem tem sensibilidade, né? É aquilo que o texto diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Se você não tá sensível, você perde, Você perde. aquele momento. E talvez se você compartilhar aqui, pô, Deus falou que eu vou gravar um CD. Se você fala isso comigo, eu falo, pô, irmão, calma aí, com todo respeito. Que lá no que, ó? Eu sou incrédulo. Eu sou incrédulo, entendeu? Eu vou questionar, pô, cara, será mesmo? Que Deus chega... Nunca quis isso, peraí, real. Será que Deus quer mesmo que você grave um CD? E isso vai fazer parte da sua história, do seu testemunho. Um dia você vai conectar, olha, Deus falou isso aqui, cumpriu aqui na frente. Né? Então, estar atento aos sinais é a minha primeira reflexão da tarde. Né, cara? Porque sabe o que eu acho legal? É que em todo momento, dos passos que o Henrique tá falando que deu, ele trouxe um texto. Olha aí. Então, irmão, não foi, um fulano veio falar comigo, irmão. Não, é a experiência dele. Texto, a experiência dele. Desculpa aí, bati na mesa aqui, tá? Desculpa aí. O cara abriu... Deixa eu dar o Fernando essa menção. O cara abriu o texto, irmão, e falou, bem-aventurado é o cara que faz assim, pô. É isso aí. Ó, eu te chamei pra ser assim, 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 assado. Não desanima, não. Irmão, Dedique-se. entendeu?
de que é isso que eu tô te chamando. Então, cara, é o texto que tá falando com ele. Mas você vai falar, pô... É coisa da tua cabeça. É coisa da sua cabeça. Vozes, né? Pô, não, foi o irmão que... Irmão, não tem como. Varão Rodrigo, como é que você entendeu essa vocação missionária? Foi que nem o Henrique, assim, foi você e Deus e mais os desmobilizadores? Como é que foi isso pra tu? Cara, semelhante, né? Mas com as peculiaridades próprias. Mas rolou um desmobilizador também. Engraçado. Por exemplo, o Daniel e eu, a gente estudou junto. Falar que eu ensino quero médio. desmobilizar. Você não. Rasgar as vestes aqui. Você não. Momento desmobilizei, irmão. Não sei se ele lembra, a gente estudava junto quando nós começamos a tocar junto, né? E Deus fez uma parada muito bacana naquela época, porque assim, a gente era amigo, tocava, eu conhecia outros amigos que tocavam, então eu fui apresentando a galera, a gente começou a tocar, e lembra dessa época, né? Joel e tal. Aí, de repente, cara, tipo assim, a gente ia em muitos eventos, muitos locais, muitas igrejas, muitos acampamentos, e era assim, muito bacana. E eu tenho um carinho especial ali com o acampamento, minha conversão, assim, foi em um acampamento, então eu acho maneiro e tal. E um líder da época da igreja que eu era me chamou no canto um dia, né, me jogou pro alto também, falou, cara, ó, você tá viajando, isso não é bíblico, sabe, esse ajuntamento assim, um de cada canto, Deus não tá nisso. E eu buguei, que eu falei assim, cara, como que Deus não tá nisso, cara? Um monte de gente se convertendo, sabe, voltando para Cristo, conhecendo a Cristo. Não por nosso mérito, não, cara. Deus que tá fazendo. E eu lembro que era uma época, Henrique, que, pô, todo mundo duro, irmão. Todo mundo duro. Sem dinheiro pra nada. A gente ia tocar, cara, e uma galera atrás. Não por nós, mas pra estar junto. Por quê? Após o culto, assim, tinha o culto, né, e a galera ia, tinha as suas experiências, mas após a gente estava junto, conversando, um conhecendo o outro e tal. E esse cara, tipo assim, não, cara, isso não é bíblico. Eu falei assim, cara, como que isso não é bíblico? Isso me impulsionou a estudar. Uhum. Que eu falava assim, cara, que eu abro a Bíblia e eu vejo, cara, outra parada. Entendeu? Aí, nessa época, eu, Daniel e os meninos que tocávamos juntos, a gente começou a estudar. Então, esse exemplo, o que antes era só ensaio passou a ser mais devocional do que ensaio. A gente ia ensaiar, passava 3 horas orando e chorando, lembra disso? Lá em Sete Pontes, lembra disso? E ensaiando, cara. Assim, a gente foi para essa vibe e dali as coisas começaram a mudar. Dali o nosso entendimento já passou a ser assim, cara, será que é só música? Porque a gente só fazia música para dentro da igreja. De repente a gente via uma galera que estava dentro da igreja, mas que estava fora. Na verdade, estava fora, e que estava se reconectando com aquele movimento ali, sabe? E a gente ficava assim, cara, parece que tem algo mais aqui. E foi quando a gente começou a olhar, assim... Eu lembro um dia que a gente estava em São Francisco. A gente foi tocar em algum canto, aí fomos pra praia após isso. E ficávamos assim, cara, porra, é só música. E aí, cara, o que a gente pode fazer mais? Lembra disso? Eu lembro dele falando isso. E assim começou a nascer a paixão por missões, por exemplo, sabe? Pelo outro. Não somente a paixão pela igreja em si, né? A igreja local, mas a missão, assim, olhar para o perdido. Às vezes o perdido que tá dentro da própria igreja ou que está fora mesmo, sabe? Aí começou basicamente assim, mas foi também por uma palavra de um cara que era líder lá na época, sabe? Não vou falar, né, assim, tal, mas tipo assim, o cara, não, isso tá errado, isso não é bíblico. Quando a gente fazia pra dentro, não, tudo ok. Agora, quando Deus você olhava pra... Era isso aí. Eu lembro dessa frase, não, porque Deus só está quando você serve pra dentro e tal. Eu olhei aquilo e falei, cara, tem algo aqui. Isso me impulsionou a estudar a Bíblia. Entendeu? Aí eu comecei a ler, aí nós começamos a trocar ideia. Era eu, ele... Eu nem te conhecia ainda. Isso aí,
tô falando de 2002, 2003, sabe? A gente tudo garoto, sabe? Ronaldo com cascão aqui. Aham. E eu bugadão assim, cara, peraí, como que Deus não tá nisso? Aí nós fomos estudar a Bíblia, aí sentava junto, eu, Daniel, Joelson, né? Gessé, o Fábio, né? A gente sentava, estudava ali, orava junto e as coisas foram caminhando assim, entendeu? Caminhando assim, aí futuramente, né? Eu conheci o Eliseu, 2007, 2008, né? Por aí. O Eliseu tocava com outro amigo nosso, a gente se conheceu, ficamos amigos, acabou que eles não tocavam mais juntos, mas nós ficamos amigos. Aí, em 2010, assim, a gente tinha esses papos já e um grupo junto. Pô, cara, é só música, pô, é só isso daqui, o que a gente pode fazer mais? Aí eu acho que foi Eliseu que falou esse dia na praia, pô, vamos comprar um lanche, alguma coisa pra dar a galera na rua e tal. Irado. E assim foi começando até que a gente transformou isso tudo no Cordas Humanas, em 2011, entendeu? Muito louco. Aí chegamos aí. Muito louco. Aproveitando essa pausa aqui, a Visto Verbo trouxe camisetas para os nossos convidados. Que é Rapaz, isso aí? Rapaz, sério mesmo. Eu Falou sempre esse invejei cara. a galera que vinha aqui e ganhava camisa, Eu mano. nem sabia, então ganhei bem. Ganhei Caraca, bem. mano, ó, que coisa linda. Tá aqui. Ô, obrigado, Obrigado, cara. hein? Agradecer Lindo a galera demais. do Arthur Obrigado. e a equipe que mandou as camisetas aí. Pode abrir. Pode abrir? Ah, Pode abrir. As coisas maneiras, pô. As camisas maneiras. essa aí a gente vai ter que pegar um tamanho menor ali, mas é desse modelo aí. As coisa linda, hein? By Grace Alone. Ó, aí. É isso aí. Trindade, Pai, Filho, Pô, irado. É isso aí. Curta muito. Então é isso aí, galera. Obrigado aí, o Top. Arthur, a galera da Visto Verbo. Obrigado, hein? Valeu, hein? Obrigado aí, Arthur. Isso Olha aí. lá. By Grace. Top. E aí, Henrique? Recebeu o chamado, saiu em Pernambuco? Saí de Recife. Recife. Saiu de Recife, veio Niterói. Gravou um CD. Gravou. Gravou o CD. A profecia se cumpriu. Eu já recebi uma dessa. Eu falei assim, pô, irmão, cala a boca, irmão. Não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. Tem umas que tem que Nada falar sério, não, irmão. né? Falei. Nada a ver. Caraca, que E fala pra coisa. gente como é que foi. Chegou em Niterói. Irmão, trabalhei veio pela muito. Missão, veio pela missão, né? Vim pela missão, trabalhei muito, assim, Deus foi bom entre todos os problemas e o foco era compartilhar o evangelho através da cultura. Então a gente tocava muita música secular e compartilhava nosso testemunho de vida. E eu falava, pô, compartilha vocês também o de vocês, mas era eu o foco. Então toda vez me botavam pra falar e eu tava falando. Então aonde me botava eu falava e falava com muita gente, né, durante os shows. E aí a gente cantava, por exemplo... Você é a escada, não sou cantor não, tá? Da minha subida, você é o amor da minha vida. Ou frejar, né? Desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. E aí a gente entrava, contava a nossa vida, né? Pô, esse recomeço foi porque Jesus realmente entrou na minha vida. E esse trabalho foi incrível, um trabalho que a gente fez aí por um tempo. Chegou ali em 2013, eu fui saindo desse trabalho. Em 2014, acho que foi o fim do meu trabalho como missionário, porque eu comecei a ter um direcionamento mesmo na minha vida, de Deus, de que aquele momento tinha passado, né? E são ciclos na nossa vida, né? Que começam e se fecham, e naquele momento eu comecei a ver que o meu trabalho ligado à igreja local, ele frutificava de uma maneira diferente, e daquilo que eu sentia que era o que eu tinha que fazer, que era... fazer discípulos, continuar um trabalho após uma evangelização. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você falar e cuidar. E cuidar, isso aí. E aí foi quando um aconselhamento com um líder religioso, também um pastor, né? Ambos foram pastores, só que um outro pastor na minha vida, ele disse, cara, esse texto de 1 Timóteo que você compartilhou comigo é um chamado pastoral. Acho que você tem que fazer um seminário. Eu falei, gostei, vou fazer um seminário. E aí foi quando eu fui começando ali os meus caminhos teológicos para estudar no seminário. E ao mesmo tempo Deus falou assim, uma questão pessoal minha, né? Eu senti que Deus estava dizendo assim, acabou seu trabalho, você tem que viver com uma outra coisa. Eu na época já trabalhava parcialmente, dava aula de bateria. E eu falei, vou fazer uma outra coisa, fora, uma outra coisa. E foi quando caiu assim no meu colo, quando eu disse, vou fazer uma coisa fora.
Faltavam 8 semanas para o concurso de guarda-vida do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu disse, né? Olhei assim, pra lá, deixei pra lá. Aí passou uma semana, aí na época, né, a minha esposa na época falou, esse negócio aqui de guarda-vida, tu não gosta disso? Por que tu não faz? Aí eu falei, eu vi um negócio desse outro dia. E aí eu senti que aquilo ali eu tinha que fazer mesmo. E aí, naquele momento ali, eu disse, vou fazer. E comecei uma etapa nova na minha vida ali, pra engrenar, né, nesse concurso, naquilo que eu senti que eu tinha que fazer. E aí foi quando eu tive realmente ali, né, nas etapas doloridas ali de curso para entrar, né, passei, exame médico, teste físico, tanta coisa que estava tendo na minha vida, sempre fui uma pessoa ativa, mas quando eu comecei o curso mesmo de guarda-vidas, o que eu senti foi uma vocação, um chamado de que você foi formado, foi criado para salvar vidas. E é isso que você tem que fazer. E eu disse, é isso, eu vou fazer. Vou fazer aqui, vou fazer onde eu tiver. Legal. Como é que tem muitos pontos aí? Eu tenho que dar umas palavras. Não, primeiro que assim, você trabalhava, né, com missões e utilizava a música como ferramenta missionária. Uma organização para-eclesiástica, isso aí. Cara, isso já é o que nós fazemos. Exatamente. Nessa época eu fazia com a tem CRU, uma semelhança né? aqui, Eu vou falar né? o nome que é a CRU, né? A Cru? A Cru, é. Que isso. Então tem um episódio. Tem um episódio aqui Fui com missionário da a Cru. Tamires e a Evelyn. Isso aí. Tem só procurar aqui no canal do Quartos Humanos, tem um episódio com a Cru, o pessoal da Cru. Isso Trabalho aí. maravilhoso nos Trabalhei com a universidades. CRU. E aí chegou esse momento, né, de ter um trabalho diferente, né? Diferente para aquele momento da Sim, sua vida. exato. Né? E aí, como é que foi esse tempo assim? Porque eu imagino a quebra de cultura, né? Porque eu sofri também essas anuâncias da vida, né? De estar aqui, depois mudar de direção. Como é que foi isso na sua cabeça? Para suas complicado. emoções? Complicado porque primeiro eu passei um limbo, né? Que eu fiquei meio que sem trabalho. Eu dava aula de bateria, que é aquela coisa, né? Que é bem oscila bastante, quem é músico sabe, professor. E meio sem fazer nada. E o concurso apareceu, mas eu não fazia nada. E aí eu saí do missionário, né? Envolvido com as coisas muito da igreja ali, né? De certa maneira. Para um aluno de curso de formação militar. E o militarismo tem suas coisas, tem as suas... E quando bota muito homem junto para fazer algumas coisas, o negócio é um ambiente meio pesado, né? Mas foram tempos difíceis, que eu tinha que me agarrar às certezas da palavra, como eu citei, certezas que eu tinha no meu coração, que quando as coisas ficam difíceis, são alguns fundamentos que você tem que te sustentam, que se não for isso, tu fica sem chão, tu dá doido, tem que fazer terapia. Terapia é bom pra vida inteira, mas é mais terapia ainda. Então, assim, entrei para um curso militar ali e foi doído. Vou te falar que foi doído. E comecei a conhecer várias pessoas diferentes, de várias formas diferentes. Cristãos que eu achava muito estranho, pessoas muito diferentes do que eu entendia de ser um cristão. E tudo aquilo foi me formando também, de certa maneira, a minha cosmovisão, né? Aprendendo mais em tudo isso, né? E eu lembro de um instrutor que, meu irmão, botando todo mundo para pagar, paga 10, paga 20. E você tá aqui por quê? Você tá aqui, você tem cara que tá aqui para ser guarda-vida porque você quer estabilidade, né? Você não quer nada de ser guarda-vida. Não, paga, não sei o quê. Você tá aqui por quê? Entendeu? Tem cara de estudioso, só passou. Tu acha que tu vai concluir? E ficava aquele negócio de curso. Terror psicológico. Psicológico pesado, aquela coisa, né? Os desmobilizadores que não Outros desmobilizadores, outros, exatamente. E aí ele chegou pra mim, você tá aqui por quê? 333, meu número. Ou 333, porque você não tem mais nome, você tem um número. Ou 333, você tá aqui por quê? Tá de brincadeira, não sei o que lá. Eu falei, Senhor, eu tô aqui porque Deus me chamou. Meu Deus. É loucura, não sei o que lá. Pagou quantas? Pagou quantas? Aí eu falei, é verdade, Deus me chamou pra salvar vidas. Eu não tô aqui por nada mais do que isso.
Aí ele riu pra caraca, mandou pagar as 20, 30 vezes, tá ligado? Aqui, ó, 333 tá dizendo que vai salvar a vida, vai salvar minha vida nada. Entendeu? Não serve pra nada. Aquela coisa mesmo que faz parte do processo, né? Quando você tem que lidar com muitas coisas, muitas situações, né? Durante a profissão. E são coisas que, histórias que são engraçadas, né? Você vai levando pra vida, mas que refletem toda essa questão da sua vida, né? Essa questão, né? De viver aquilo que você se propôs e enfrentar os desafios, os desmobilizadores, a insegurança, a falta de confiança, o medo, tantas coisas que a gente vai ali sendo testado, né? Quanto tempo de curso de formação? E meu curso deu um maior problema lá pra mim, eu fiquei mais do que o normal, então eu fiz uns 2 cursos praticamente, foi 1 ano e meio. Caraca. Eu fiquei de setembro de 2015, me formei dia 25 de janeiro de 2017. Minha filha nasceu em 26 de janeiro, um dia depois. Caramba. Caraca. É. E aí fiquei ali peguei 30 dias de licença, um tempo ali que eu tive. E aí eu comecei esse novo processo na minha vida. Dentro do seminário, estudando, né, para seguir um chamado de Deus. Dentro, né, agora como um profissional, um bombeiro militar guarda-vidas, para seguir aquilo que também estava vivendo naquele momento. E tendo que lidar com todas essas situações, mudanças de vida, né? Principalmente na vida pessoal, né? São tantas coisas, você está fazendo uma coisa, do nada você está fazendo outra. Então, muitas mudanças, coisas que a gente tem que ir lidando com a vida, né? E ali, nesse concurso, foi algo que foi marcante para mim. E logo ali, em 2015, foi quando tudo isso começou. E eu vim nesse processo até 2021, que foi quando eu terminei o seminário. Né? Então, em 2021 foi quando eu finalizei ali a parte do seminário, dos meus estudos, de tudo que eu tinha. E naquela época eu já estava com uma outra visão e precisando de um local para servir, para dedicar minha vida, meus dons. E foi quando eu tive esse convite aí pelo pastor Jackson para estar lá na Igreja das Águas, Presbiteriana das Águas. Ajudando um tempo bom. Né? Um guarda-vida indo para a Igreja das Águas. Olha o propósito. Tudo ligado. Tudo faz sentido agora. Exatamente. E apareceu essa oportunidade de estar lá servindo. E foi um tempo muito bom, um tempo que eu precisava estar lá para servir e para ser servido também, né? Deus me abençoando de várias formas. Conheci irmãos maravilhosos aqui, pessoas que eu levo para minha vida, que a gente mantém esse contato. E são os momentos, né? Como eu falei, os ciclos, né? Então fechou um ciclo do seminário, foi importante, foi diferente, é uma coisa que eu carrego para minha vida. Abri o ciclo do guarda-vida na minha vida, trabalhando ali, salvando vidas, vivenciando ali a vida e a morte no dia a dia. Cara, a gente pode entrar nesse ponto? Pode, vamos entrar, pode entrar. De certa maneira. Vida, morte, do trabalho, né? Deixa eu só abrir um parênteses e fazer um comentário. Irmão, o tempo que a gente teve junto, você me abençoou muito. E assim, você abençoou a nossa igreja muito. Sabe? A gente percebia um cara de oração, comprometido com a palavra, um coração missionário. Né? E isso foi muito importante para a nossa igreja. Né? Então, foi um tempo maravilhoso, irmão. Foi um tempo maravilhoso. A gente ainda tem... Sente o gostinho, né? A gente ainda tem as percepções, né? Daquilo que a gente experimentou. E glória a Deus pela sua vida. Então, queria aqui deixar registrado nesse tempo que Deus ele nos abençoou muito com a sua vida. Tocamos junto ainda. Tocamos junto. Eu ia tocar aí, né? Tocamos junto. A cozinha funcionou a cozinha. Fez aquela sincronia. Quando cair esses dois juntos aí, a cozinha funcionou. É pancada, né? Muito maneiro. E no dia a dia, Henrique, do trabalho, cara? Muito maneiro. Parece genérico, né? Pô, vou salvar vidas. Mas como é que você salva vidas no seu trabalho, cara? É isso, né? É um testemunho de vida mesmo. Um trabalho na praia, né? Então é um trabalho, de certa maneira, onde você vê de tudo, né? Na praia tem de tudo, né? Tem pessoas de todo tipo de jeito, fazendo todo tipo de coisa. Então é um trabalho que você tem muita oportunidade
de estar conversando com pessoas e de ouvindo pessoas, porque chega pessoa de todo jeito e senta e quer conversar contigo, quer te ouvir, e você está ali, né, envolvido naquele ambiente. Então é um local onde eu posso exercer, né, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, de uma maneira assim incrível, porque não só após os salvamentos, né, a gente tem uma oportunidade de estar ali junto, de conversar com a pessoa, de, né, fazer as prevenções, de indicar um caminho para ela. Ó, isso aqui não é legal, cara, entendeu? Aqui, ó, tem uma bandeira vermelha. Na nossa vida também existem algumas bandeiras vermelhas que a gente não precisa fazer, que não dá pra gente viver, algumas escolhas que a gente não tem que fazer. Então, de todas as formas ali, dá pra gente ser usado aí por Deus. E é muito doido, né, cara? Você falou assim, sobre risco de vida e morte, e no caso dele é literal. É literal. E é real ali todo dia. Todo dia, né, cara? Todo dia. Dá pra ver a mão de Deus. Imagino como deve ser a adrenalina sempre, né, cara? Todo plantão ali, né, uma expectativa. É uma coisa que a gente se acostuma, né, a viver, né? Com essa adrenalina, né? Com a calma, com a experiência, com a técnica, né, com tudo isso. Então é uma coisa que você vai lidando, mas demora. É uma coisa que você vai acostumando, né? Vai entendendo, né, o processo do trabalho, né? De você estar, às vezes, tranquilo, mas nunca tá tranquilo. Você sempre tá de olho, né? Sempre tá atento. Então é um trabalho que exige, né, muita atenção, né? É muita tensão também ao mesmo tempo, né? Ainda mais eu que trabalho aí, 8 anos trabalhando na Praia Itacoatiara, uma das praias mais perigosas do Brasil. Uma das praias aí que tem aí campeonatos como Itacoatiara agora Big Wave, né? Eventos agora de onda gigante. Então você pode estar ali do 0 ao 100% de adrenalina em 10 segundos. A gente tá aqui conversando e explodir uma adrenalina e sair correndo porque alguém caiu, né? Então é um trabalho que exige muito, mas é muito gratificante. Muito gratificante e eu vejo a mão de Deus em todas essas coisas. Eu vejo a mão de Deus na minha vida de estar ali, de estar fazendo o que eu estou fazendo, de estar envolvido naquilo ali, né? Minha própria vida, né? Como testemunho também, né? Levando para o meu dia a dia, na igreja, nas mensagens que eu precisava. Isso tudo me dá muito artifício para compartilhar, né? Porque eu vejo muito, eu estou muito ligado, estou conversando e estou aprendendo muito também, né? Com isso tudo, né? Então foi muito importante para mim. E aí passa essa fase aí na minha vida, né? Do seminário, de estar envolvido com a igreja, de estar servindo. E ao mesmo tempo, né, nos problemas da vida, acabei me divorciando. E foi quando entrou esse outro processo de ciclo na minha vida de entender quais são os novos planos de Deus, né? Porque a gente para pensar algumas coisas na nossa vida como se nada fosse nos abalar. Mas o que é importante a gente levar com a gente é que enquanto a gente não cultiva as coisas na nossa vida, a gente pode perder elas. A nossa relação com Deus. Se eu não cultivar ela, a gente vai perder ela. Porque se a gente se conhece hoje, mas você viaja e a gente não se fala mais, a gente vai ser amigo de verdade, com profundidade? Não, a gente não conversa mais. Então, no nosso convívio ali, né, na nossa comunhão com Deus, se a gente não cultivar, a gente perde. Na nossa comunhão como amigos, se a gente não está se falando, mandando uma mensagem, a gente perde. De certa maneira, as redes sociais aproximou muito a gente. Tem uma parte positiva nisso. Então, na própria vida conjugal, no teu relacionamento, no teu casamento, se você não cultivar, você também vai se afastar. E você está afastado estando junto. Você entende? Então, são coisas que a gente vai carregando, vai aprendendo na nossa vida. E aí, naquele momento, eu passei, né, por um momento de separação, um divórcio. E tudo novo de novo na vida. Um local novo. Procurar um momento novo de vida de uma igreja nova, que ali eu acabei, né, tendo que me afastar da igreja que eu estava, e começando uma vida nova no outro lugar. Fui morar num outro bairro, mais perto do trabalho, para ter um outro momento ali e começar, e que esse cara aqui fez diferença na minha vida também. E é importante, né, esse momento a gente ter as certezas que a gente tem do que a gente tem que viver, do que Deus tem na nossa vida, as amizades que a gente tem que podem nos influenciar positivamente ou negativamente. Eu tive as duas opções, só que eu escolhi a boa e a ruim também, porque eu não posso dizer aqui que eu sou perfeito. Mas isso tudo me faz aprender e entender o equilíbrio da nossa vida. E nesses 2 anos que eu vivi aí, foi um tempo de muito aprendizado. E
foi quando as coisas foram se organizando na minha mente, na minha vida, como pai, um pai solteiro, no caso agora com minha filha, sem família, minha família toda lá fora, né, em Recife, e tendo que lidar com tudo isso. Mas Deus foi muito bom comigo, colocou pessoas maravilhosas na minha vida, meus amigos, meus colegas, a igreja, né, vocês, no caso, que num momento ali fiquei sem igreja. Foram 2 anos, entra aí um ponto pra gente conversar também, 2 anos visitando igreja e procurando um local que pudesse minimamente pregar o evangelho de verdade. Sentiu a dificuldade aí de achar igreja? Será que eu senti? Eu, uma pessoa, né, comprometida com Deus, teólogo, né? Então, assim, eu me espantei de coração. O local que eu estava era muito bom, com todos os seus defeitos, mas muito bom. E como que os locais que eu visitava, eu não encontrava um mínimo de uma igreja cristã de verdade. E aí eu penso, se eu, teólogo, com todo o conhecimento, comunhão com Deus de Bíblia que eu tenho, estava com dificuldade, imagina uma pessoa que não conhece a Deus. Uma pessoa que está procurando a Deus de verdade, quer encontrar um lugar. O quanto essas pessoas não param em algum lugar e acabam se decepcionando e achando que a igreja ou que a vida com Deus é aquilo ali. Pessoas que estão magoadas, que estão desigrejadas, que estão cansadas, que acham que aquilo tudo é mais do mesmo. Cara, e a mensagem que fica é que existem lugares e pessoas que são verdadeiros, que são diferentes. E essas pessoas fazem a diferença. Agora, tem que encontrar essas pessoas. Tem que encontrar esses lugares. E eu tenho certeza que se a pessoa tem um desejo verdadeiro no coração dela, por mais que ela rode por alguns lugares, Deus leva ela para encontrar ele no lugar certo. E é importante, né? Muitos processos, né? Muitas fases, muitos processos, né? Que você passando sobre essa questão da igreja, como é importante o momento de oração, né? De busca e de esclarecimento do Senhor. Mas a sua fala aí, né? De uma pessoa que procura uma igreja, né? E tem essa dificuldade de encontrar uma igreja bíblica. É engraçado que uma das minhas dificuldades lá, quando eu comecei a caminhar na Igreja das Águas, né? Que era se identificar como um missionário. Um time de missionário. Já no quarto dos humanos, irmão. Já no quarto dos humanos, sabendo, respirando missão. Tá vendo? Os missionários são terríveis. Não, assim, um missionário urbano, sabe? Tipo, não aquele cara que vai e faz uma ação específica, mas é um missionário do dia a dia, como diz o nosso DNA, um time de missionários, né? Compartilha o evangelho. Porque, assim, pra quem mora em São Gonçalo, pô, tem muita igreja, irmão. Muita igreja, Tem muito crente. Né? Eu lembro uma fala do Jackson, uma pregação sua, ele falou, cara, você já parou pra pensar que essas pessoas conheceram o evangelho errado? Que às vezes a gente priva de pregar o evangelho verdadeiro porque a gente imagina que essa pessoa sabe o que é o evangelho. Quando na verdade ela não sabe. Opa, calma aí. Então é isso, irmão. Eu pensei nisso quando ele falou de não conseguir achar uma igreja numa certa condição. Aí ele falou, cara, e a gente que tem um certo conhecimento, imagina quem não tem. Aprende errado. Aprende errado, é isso aí. Então, se magoa, se machuca, é isso aí. Qualquer oportunidade que você tiver, pregue o evangelho. Ah, mas já é crente. Pregue o evangelho. A gente tem que pregar pra gente mesmo, imagina pro outro, pô. Né? Porque a gente tem que estar ali, ó, sempre deixando a chama do evangelho, o entendimento do evangelho, sempre acesa no nosso coração. Porque é isso que vai dar um norte pra gente. Né? Então, toda oportunidade que você tiver, pregue o evangelho. É verdade. O Henrique compartilhou aqui, né, sobre os desafios da vida dele, sobre os ciclos. E eu acho que isso é importante para vocês que estão vindo, para a gente também, ter maturidade. Porque a vida não é um morango do amor. Entendeu? A vida não é um morango do amor. Então, a vida tem ciclos. E eu acho que saber lidar com tudo isso é importante, né? Saber que os ciclos se encerraram
E eu tive muitas dificuldades na minha vida por não ter esse discernimento. Poxa, isso aqui já acabou. Você tá querendo insistir nisso aqui, e pô, já acabou, pô, vira a página, né? E, cara, como é pra você hoje estar nessa condição? Pô, eu tive que virar a página, né? Quebrei tive que passar por algumas barreiras, né? Troquei de bairro, tô vivendo uma nova fase da vida. Como é que você tá hoje? Igreja, depois você encontrou uma igreja. Como é que tá o Henrique hoje? A gente enfrenta muita coisa, né? Eu não parei pra alguns amigos meus falaram o seguinte, né? Cara, você é muito crítico. Você tá, tipo, indo nas igrejas e, pô, relaxa, pô, entendeu? Eu falei, cara, eu tô relaxado. Eu só tô querendo ouvir sobre Jesus, cara. Né? Me pedi muito entrar numa igreja e ouvir Jesus, sabe? Então, assim, foi um processo. E tudo tem seu tempo. Eu penso nisso. Tá na Bíblia também. Mas tudo tem um tempo certo. E nesses 2 anos, algumas coisas marcaram minha vida que eu disse, cara, eu tenho minha vocação, eu tenho meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço isso para a glória de Deus, eu não faço para nada mais do que isso. A minha vida é para a glória de Deus. Então, tudo que eu fizer vai ser para a glória dele. E aí foi o momento que eu fiz essa tatuagem. E eu disse, isso aqui é para marcar minha vida também, minha comunhão, meu relacionamento com Deus. E aí meus amigos viraram pra mim, pô, cara, maneiro tua tatuagem, fizesse com quem? Com um mecânico que sujou teu braço todo? Aí eu falei, galera, vocês são amigos de verdade. Isso aqui é amigo de verdade que te fala a verdade. Fala a verdade. Não fala que tá bonito o teu braço. Mas eu não fiz pra eles, não. Mas o que eu ouvi deles, eu ouvi muito. Que parada foi essa aí que tu fez no teu braço? Que meleca foi essa aí que tu fez no teu braço? E era justamente isso que eu quis fazer. Eu quis fazer uma parada que eu tinha no coração, mas nunca tinha feito. Que eu queria que a pessoa virasse pra mim e falasse, meu irmão, eu tô olhando pra essa parada, mas não tô entendendo. O que é isso aí, cara, que tu fez no teu braço? E é justamente isso que eu queria. Foi essa a ideia quando eu fui pra esse tatuador, que eu encontrei o que eu queria, que trabalhava com uma arte abstrata, pra fazer uma coisa abstrata, mas que tem um significado verdadeiro e eterno. E aí eu falei pra ele, cara, o real motivo da minha vida é Jesus. E eu sou guarda-vida. E eu gosto do mar. E o símbolo mais antigo do cristianismo é o ictus. E o ictus é uma palavra grega que significa Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Mas ictus no grego é peixe. E eu queria essa marca do peixe no meu corpo, em abstrato. Não era melhor tatuar um peixe, Henrique? Também poderia ser. Mas tinha que ser abstrato. Um peixe. Você quer signo de peixes? Também é uma pergunta, deixa, né? Também é uma deixa. Henrique é muito doido. E aí eu falei, eu quero isso. Aí ele fez a arte pra mim, botou no meu braço, e aí tem milhares de peixes aqui que só eu enxergo. É porque eu tô há meia hora aqui procurando peixe. Eu não achei o peixe ainda não. Fica aí deixa pra vocês procurarem. Depois eu explico. Mas é interessante, né? O cara olha, vai perguntar, o que você fez aí, Henrique? Exatamente. Já tem uma oportunidade. Porque se fosse um peixe, é um peixe. Deve ser pescador, ou o signo de peixe. Um leão. Uma coroa. O cara já entendeu, né? Quando ele olha e não entende, ele pergunta. E várias pessoas me perguntam. Na praia, várias pessoas chegam. Irmão, parada dessa no teu braço. Aí é o momento de falar, Jesus Cristo é o significado da minha vida. E aí, o cara olha aí, tá sujo o seu braço. Limpa aí, irmão. Limpa aí. Ainda mais quando a gente vai mexendo no carro. Mas então, eu falando disso, né? Porque marcou a minha vida. É um momento ali, desses 2 anos, que marca, né? Coisas marcam a nossa vida. E eu falei, cara, minha vida é isso. É de Jesus. E eu comecei a orar bastante. E no início desse ano, algumas coisas modificaram assim na minha vida, em que eu, do nada, vi um story de uma pessoa que eu seguia no Instagram, me convidando para um culto. Não me convidando, né? Convidando no Instagram, né? Numa sexta-feira de carnaval, 28 de fevereiro, eu acho. E eu tava em casa, eu falei, meu irmão, vou pra essa parada aí.
Maneiro, gostei da iniciativa. Carnaval, o pessoal vai fazer um culto. E aí foi o primeiro culto do Hug, né? Da galera aqui do Hug, que eu fui lá, participei e comecei a me identificar com aquele lugar. Um lugar de pessoas, de verdade, que estavam ali buscando Jesus, querendo acertar, falando de Jesus, pessoas que não são perfeitas. E aí eu disse, cara, gostei. Aqui é um lugar que parece ser bom. Comecei a frequentar. E aí, galera, naquele lugar ali eu comecei a conhecer pessoas. E pessoas são a igreja. E aquelas pessoas foram aquecendo meu coração de que, ainda existem pessoas buscando Jesus e querendo compartilhar o evangelho. E foi quando eu comecei a frequentar, e tá ali na igreja Reencontro, né? Ali na região oceânica de Niterói. E comecei a estar junto com aquela galera, uma galera que queria viver de verdade aquilo. E quando comecei esse ponto, minha gente, as coisas começaram a abrir na minha vida. É como se tudo fosse se encaixando. Foi como se o meu sentimento é como se Deus estivesse falando: é isso aí, meu filho, é agora seu momento, agora que você tem que estar fazendo isso, nesse lugar, com essas pessoas, sua vida vai caminhar. E aí eu comecei a namorar com uma pessoa que, assim, traz muita paz na minha vida e me ajuda nesse meu propósito, como eu ajudo ela. E algumas peças de resposta de oração minha, como esse namoro, como a igreja que eu já orava, como no meu trabalho, foram se encaixando. E eu senti como se eu estivesse no centro, do meio da vontade de Deus, novamente, assim, naquele lugar certo. Como se antes eu não tivesse? Não, mas são momentos que você não sente que tá. Porque quando tudo tá ruim, você começa a pensar: caraca, Deus me esqueceu, tá tudo ruim, olha só o que tá acontecendo com a minha vida, por que minha vida tá acontecendo isso? Só que nesses momentos, Deus está te forjando para outros momentos. Não foi assim que ele fez com Elias, com tantas pessoas também na Bíblia? E aí eu comecei a ver isso. E aí, nesse momento que as coisas foram se encaixando, Deus foi restaurando a minha vida, a comunhão. E eu digo que a igreja foi um papel fundamental nisso, de me aquecer, né, novamente, de estar ali servindo junto com aquelas pessoas. E aí na minha igreja tem uma parada bem maneira, é um sorteio, calma. Na minha igreja tem um sorteio. Todo domingo, todas as pessoas que entram na igreja têm um nome registrado. E aí no fim do culto, a igreja faz um sorteio. E o nome que sai no sorteio, toda a igreja fica orando por aquela pessoa naquela semana. Que maneiro. E aí a igreja entende que aquela pessoa vai rolar alguma coisa. Pode ser boa, pode ser ruim, mas a igreja está orando por ela. E aí aquela coisa, né? Saiu o nome, aí você, caraca, não foi o meu nome, não sei o que lá. Daí você fica naquela expectativa. E cara, aí um domingo ali, saiu o meu nome. Meu irmão, quando saiu o meu nome, minha filha e o filho da minha namorada lá, o Bernardo, minha filha, Melissa, né, tem 8 anos, os dois comemoraram um gol. Parecia que era gol. Eu falei, cara, ganhamos na Copa, ganhamos alguma coisa. E eles vibraram, sabe? Saiu meu nome lá. E a igreja começou a orar por mim aquela semana inteira. Meus irmãos, a oração foi de domingo a domingo. Segunda, terça, quarta-feira da outra semana, eu fiz o salvamento da minha vida. Maneiro. Caraca. Maneiro. Negócio emocionante. Eu fiz o salvamento da minha vida. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no centro da vontade de Deus, no melhor momento da minha vida, dos últimos tempos. E Deus me colocou num lugar para fazer algo extraordinário, que eu tinha técnica, habilidade, experiência, como eu tenho falado, mas que foi uma coisa que vai além disso. Foi preciso um ato de fé e coragem. E foi graças a ele que eu consegui botar aquilo e fazer o que eu fiz. Não foi só pela minha habilidade. Porque se fosse só pela minha habilidade, as pessoas diriam: ele é um cara muito bom, mas é um guarda-vida bom. E eu sou um guarda-vida bom. Eu não tenho que ter, né, humildade nesse ponto, né? C.S. Lewis fala que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em mim mesmo. Sim. Então, eu sou um bom profissional. Eu trabalho numa praia que precisa que eu seja um bom profissional. Mas naquele pulo ali, todos veem que vai além do profissional, da habilidade, da técnica. E eu fiz aquele salvamento da minha vida.
e ele foi filmado. Quando eu saí do salvamento, eu mandei uma mensagem pra minha namorada. Fiz o salvamento da minha vida. Minha mão tava cheia de ouriço, tava sangrando. E eu falei isso. E depois eu vi que o salvamento da minha vida tinha sido filmado e compartilhado nas redes sociais. E ele começou a viralizar e explodir para a glória de Deus. Se você nunca viu isso, só você não viu. Só você não viu. Salvamento Taquatiara. Depois você me fala. Depois você comenta aqui no vídeo. Caraca! Então, Henrique Bruto. E eu ia te perguntar, né? Assim, você tá falando. Eu ia te perguntar como que você entende, né, cara, que você consegue glorificar a Deus no dia a dia do seu trabalho. Mas eu acho que nem precisa perguntar, porque a história já é tão fantástica por si só, né, cara? Até o salvamento em si já é prova disso, porque você deu um up ali, um a mais ali, como você disse, né? A fé ali, você foi lá e fez o que tinha que fazer. Pelo próximo, por Deus ali, e você foi lá. Exatamente. Né? Cumprir a missão até as últimas consequências, né? É isso aí, bacana. Engraçado, né, cara? Como você falando aí, eu tô pensando, pô, acho que o vídeo tem que 20 segundos, 30 segundos. O vídeo todo tem 2 minutos. Tem mais minutos, tempo, tem mais tempo. E aí você tem ali 2 minutos. Mas, cara, olha quanta coisa rola nos bastidores. É um preparo de uma vida. É o preparo de uma vida. Quanta Cara, coisa, sabe? Eu sigo ele lá, eu vejo lá vários vídeos deles treinando. Nessa época das ondas grandes lá, eles vão pro mar pra treinar, né? Então, eu fico vendo, é pra esses momentos aí, cara. É pra esses momentos, pô. É pra esses momentos, pois é. As pessoas falam assim, faz esse salvamento todos os dias, né? É o dia a dia, né? Eu falo, cara, é o meu dia a dia. Eu faço salvamentos, mas esses assim, daí de arriscar a vida específico. desse jeito, tipo, é a minha vida pela da outra pessoa, porque eu faço salvamento, mas tá certamente no meu controle, entendeu? Mas ali, num negócio que vai além, extrapola o controle, não faço todo dia, não. Esse aí mas foi especial. Bacana é isso. Esse é o iPhone 17 Pro Max. O bacana é isso, porque você glorificar a Deus no seu trabalho, por exemplo, nesse dia do salvamento especial É no dia a dia. e no dia a dia. Exatamente. Até aquele dia que tu vai e não tem salvamento, mas você tá lá pronto, porque é seu lá dever, fazendo cara. o que tem que ser É feito. seu trabalho, é seu dever, e você vai lá Por e tá isso você pronto tá lá. aqui, pô. É, É um bom ponto, cara. É um bom ponto. exatamente. Não, Mas a galera pô. só vê os 2 minutos. Exatamente, pô. Exatamente, exatamente. mas eles não O cara viram. deu uma sorte de fazer aquilo, né? mas o cara nem, pô, não, irmão. não, quem sabe Ó, no dia a dia sabe. Lá que é atrás, isso que ó, tem que ser feito. concurso, o curso, a dificuldade. Cara, vocês já pararam? Vocês fazem seminário, certo? O cara fez seminário fazendo um curso militar preparatório. Não E é depois algo com simples. a minha ex-esposa grávida no meio disso Não é tudo. algo simples. Ele tinha que dormir em outro lugar para dar conta de estar próximo dos. Isso não é simples. Entendeu? Então, assim, tudo isso é uma questão de compromisso, sabe? Da sua palavra. Não, eu vou fazer aqui, eu honro a Deus sendo um bom aluno, sendo bom lá no seminário, me preparando bem durante toda a carreira que você exige, e a carreira exige isso, um preparamento físico adequado para aquilo ali, ele tá pronto, pô. E se ele não tivesse pronto? Exato. Talvez eram 2 corpos lá, cara. E aí? Por isso, Entendeu? quando Deus nos chama para uma missão, a gente precisa se preparar para essa missão. É isso aí, pô. É Porque isso se eu aí. não estiver preparado, eu vou perder o momento de ser usado. É isso aí. Mas se você está preparado, ele vem, te pega e te usa para a glória dele. É isso aí. É isso que ele faz, né? E várias coisas aconteceram, né? Naquele dia, principalmente, como eu comentei até com vocês aqui antes, né? O primeiro story do meu dia foi as nadadeiras com as ondas no fundo, mar de ressaca, e aquela música Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. E aí você me diz que foi por acaso? É isso aqui que tá na minha camisa aqui, ó. Jesus calms the storm. É ele que acalma a tempestade. Porque quando eu pulo e vou em direção a sei lá o quê, porque eu não tava enxergando a vítima, o mar deu uma acalmada. Mas se entra a série que tava entrando no dia, só Deus sabe o que poderia acontecer. Pois é.
Pois é. Mas Jesus acalmou a tempestade ali. Acalmou, fez a parte Deus da é bom. natureza. Deus é bom. Deus é bom. Pra contribuir Deus. com tudo É, isso. Deus é bom. Tinha onda, mas não era as gigante. Uhum. Naquele momentinho ali. Graças a Deus Graças a Deus. não era. Bacana, cara. Bacana. E pensando, né? Isso tomou, assim, proporções gigantes, né, cara? E o que eu acho legal, a gente tava aqui nos bastidores, né? Conversando, você falando, cara, e olha só o que Deus ele fez pra glória dele, pro nome dele ser reconhecido. É, isso aí. Né? E como Deus ele fez, e pra que Deus ele fez. Eu achei legal, né? Porque, lógico, como você falou, né? Você é o cara que tava preparado, né? Mas como viver na dependência do Senhor não é só entender que no momento da dificuldade Deus ele é Deus, mas no momento da preparação também, pô. É o dia a dia. O dia a dia. É o dia a dia. É desde o simples ao mais absurdo, né? Pois é. E aí, cara, e como é que foi? Calma aí, eu tô perto. Aí, ó. Vou compartilhar. Eu tô pensando, óbvio, né? Eu tô aprendendo. O podcast é uma ferramenta para eu aprender também. Eu tô aqui refletindo se eu tô glorificando a Deus no dia a dia, pô. Bom. É. Porque às vezes a gente trata o nosso trabalho como mais uma tarefa do dia e não como um propósito da missão de Deus, cara. Missão de Deus pra gente é o nosso trabalho também. E a gente tem usado o nosso trabalho no dia a dia para glorificar a Deus, sabe? Então eu tô pensando nisso, da forma que eu trato os meus clientes, na forma que eu negocio os meus contratos, como eu trato os meus parceiros de negócio, meus colaboradores. Então eu tô pensando nisso, cara. Mas é porque, tipo assim, a gente tende a pensar que você vai glorificar a Deus apenas lá quando você está na sua comunidade. Ou quando você não trai a tua esposa ou teu marido, quando você não mente. Não, cara, nos 10 centavos a mais ou a menos do troco, no seu acordo de trabalho, como você disse, o seu contrato, você foi justo. Você fez um contrato justo. Olha, é isso aqui, isso é o justo. É na sua preparação física ou intelectual ali para a sua atividade. Cara, nem tudo isso. Você não por exemplo, empresário e depois você é cristão. É o contrário. Você não é bombeiro e não, você é cristão. Depois disso, você vai ser bombeiro, você vai ser cantor, você vai ser empresário, você é médico, mas tua base, quando você falou sobre as suas bases, eu acho que isso que norteia, sabe? Quando você está procurando, por exemplo, uma comunidade nova, você está procurando alguém para ser teu parceiro de vida, as suas amizades. Cara, se a tua base não for a palavra, você vai para qualquer canto, irmão. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, exatamente, irmão. Se você não Qualquer sabe caminho onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Agora, quando você sabe, eu falo muito isso assim para amigos, para muita gente. Cara, aonde você quer chegar? Você sabe? Define aonde você quer chegar. Depois disso, quem você quer ao seu lado quando você chegar nesse local. Isso vai te ajudar nas suas escolhas. Porque assim, você vai conhecer gente pra caramba e lugar pra caramba. É o que você quer? É o que você tá buscando? Não é? Poxa, cara, vai, pô. Vai lá. Então assim, se a base tá ali, se a base está em Cristo, irmão, tu entrou numa igreja. Você sabe o que você sabe o que você tá procurando. Não é aquilo que eu tô procurando. Pô, benção, irmão. Vocês estão aqui, né? Pô, show de bola. Eu vou ali. Cara, vai, segue a tua vida. É isso. E é isso, pô. É isso. O dia a dia é isso aí. Quer seja trabalho, quer seja casa, a própria missão. É isso daí, pô. A base é isso aí. Você falou uma coisa que me lembrou algo muito importante. Existem exatamente isso. Tem certos momentos na nossa vida e tem certas coisas que elas precisam acontecer. É você ser demitido. É você perder seu emprego. É um relacionamento que acabou. É algo que sai da sua vida que você acha que aquilo é ruim,
Mas coisas e pessoas precisam sair das nossas vidas para que a gente possa viver algo novo de Deus na nossa vida. A gente não entende, mas infelizmente quando a gente perde algumas coisas é pro nosso bem. É porque ele tem uma coisa maior na nossa vida para fazer, ou diferente, porque aquilo já não é mais o que tem que ser. E aí de que maneira eu tenho vivido e pensado na minha vida, né? Nesse plano, no outro plano, né? Eu lembrei desse texto de Lucas 12 que fala, né? Aquela parte que diz, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aí ele conta uma parábola de uma pessoa que encheu a casa e disse, agora eu vou viver e me divertir. Aí ele diz, louco, insensato, essa noite pedirão a tua alma. E o que será de todas essas coisas? De toda essa glória, de tudo isso. Então, se a gente tem o que comer, o que vestir, o que beber e cumpre o nosso propósito, faz o que a gente tem que fazer mesmo, é isso que a gente vai fazer para a vida eterna, para a eternidade, que ela começa aqui, né? Pra glória no dele, nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas pessoas que eu converso, com quem eu atendo, com quem eu sou para essas pessoas. Isso tudo reflete na nossa vida, né? E são marcos, né, que a gente vai tendo, como eu lembrei aqui do meu amigo, né, que me mandou uma mensagem, que eu compartilhei com vocês, que disse que em 2010, numa reunião, num encontro missionário de homens, falando sobre objetivos e sonhos, e aí, qual é o seu objetivo e sonho de vida? E eu me levantei 15 anos atrás e falei assim, eu tenho um sonho de testemunhar, de compartilhar sobre Deus, sobre Jesus, sobre a minha vida, o que ele fez para milhões de pessoas. E aí, agora, há 2 meses atrás, meu Instagram bateu mais de 3 milhões de visualizações e continua batendo 1 milhão de visualizações de pessoas vendo e que é quase difícil não ver o milagre, a glória de Deus em tudo que aconteceu, né? Bacana. Loucura, né? Porque assim, às vezes a gente fica tentando formatar o que Deus ele vai fazer na nossa vida, né? A gente fica tentando ajudar ele. E cara, Deus ele pegou você num momento assim completamente diferente, né? Um momento adverso, você passando por várias mudanças e ele te usou nesse momento, cara. Não sei qual é a sua fé. Você que tá vendo, não sei qual é a sua fé. Mas eu acho que não pode ser uma grande coincidência, sabe? Uma coisa tão específica assim acontecer e ele te usar ali, meu irmão, e assim, de uma forma tão grande, você poder compartilhar o seu testemunho com tantas pessoas. Será que Henrique, a gente pode pensar, né? Será que Henrique estava preparado o suficiente para ser usado por Deus? Será que Deus ele precisa do nosso crivo? Ele precisa da nossa avaliação, entende? Isso é muito doido. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido porque assim... Isso é muito doido. A gente crê que Deus ele é soberano, cara. Até a página 2. Não, e assim... Na prática... Na prática. Mas esse é o ponto, é isso que você falou, o que Deus ele precisa? Deus ele não precisa de nada. Exato. Mas quando você olha o texto, porque não se sabe, ele nos permitiu fazer parte de algumas coisas. Exatamente. Então, cara, quando eu vejo como o Henrique fazendo, você tem um cara que se dedica ao trabalho, que é ali, se preparando, sabe? Você é um cara que tá vivendo um recomeço, sabe? As coisas estão acontecendo, um reencontro. Na igreja. Eu ia falar sobre isso. E aí você tem uma igreja orando. Cara, entende? São muitos pontos. Começando então, assim, Deus, são muitos pontos para ser uma mera coincidência. Né? Deus fez, lógico. Mas Deus, na sua soberania, a vida cristã ela é feita de tantas particularidades, sabe? A oração, a igreja, a santificação. E assim, porque o texto diz que isso tem um efeito. Pois é. Sabe? Por mais que Deus seja soberano, ele permite que essas ações tenham um efeito. Então, quando você ora pelo seu pastor, tem um efeito, cara. Quando você ora com os irmãos, tem um efeito. Sabe? Quando você vive a comunhão, né? Quando você participa da ceia, quando você tem ali os meios de... Isso tudo é verdade. Meios de graça, né? Isso tudo é verdade. Deus não precisava fazer nada disso, não precisava. Mas ele escolheu fazer. E o texto fala, sabe? Ele quis.
E o texto diz que isso tem efeito. Então a gente não tem como olhar, pô, Henrique, caraca, é a glória de Deus. A gente sabe disso, pô. Mas são muitos fatores, né? São muita coisa envolvida. O engraçado que o Henrique falou aqui, né? Pô, eu estava preparado, já fiz muitos salvamentos, mas aquele ali, aquele salvamento foi diferente, né? Então, é entender, cara, que a gente precisa estar na posição de ser usado. E Então, tá reverberando isso. exatamente. Então, isso me faz lembrar das disciplinas espirituais, né? Aí. Como a gente falou aqui do trabalho todos os dias, como o Rodrigo compartilhou. Enfim, há 2000 anos que os cristãos oram, leem a Bíblia, né? Utilizam daí da igreja, né? Para ouvir a voz de Deus, esse senso de humildade para estar exposto ali à palavra, para cantar louvores em comunidade. O crente faz isso desde sempre. Só que a gente não acha que isso é super espiritual, sabe? Pois é. A gente trata isso, é o de sempre. Mas, cara, isso é extraordinário. Orar e ler a Bíblia todos os dias é extraordinário, sabe? E às vezes a gente deixa de viver os 2 minutos que o Henrique viveu, porque a gente está fugindo do extraordinário, que é o dia a dia. É o dia a dia. É loucura isso, cara. É o ordinário, extraordinário. E eu falo muito isso em algumas das milhares de entrevistas que eu dei, de que eu tive a honra de ter sido escolhido por ele para fazer aquilo. Poderia ser meu companheiro, poderia ser meu outro guarda-vida, todos estavam preparados, não sei se todos fariam da mesma maneira, mas, né, tentariam fazer o melhor deles, com certeza. Mas coube a mim, Deus me deu essa honra, é uma honra, porque somos servos que depois de terem feito tudo que foi mandado, devem dizer, somos apenas servos inúteis, É isso aí, amém. porque somos pecadores, sou falho, é muito fácil para mim errar, entendeu? Achar que eu sou o bonzão mesmo e a glória vir para mim, mas somos servos e ele nos escolheu. Você me fez lembrar disso. É uma honra. Eu me sinto honrado por Deus de poder fazer isso. E o meu companheiro, o meu colega de trabalho que pulou, também crê na mesma fé que eu. Eita, E aí, né, Deus juntou 2 cristãos para salvar uma pessoa que estava perdida no mar, num afogamento, mas perdida no mar da vida. Olha. No afogamento, todo arrepiado, número 4. no afogamento da vida. Ela estava perdida na própria vida. Viúva, com 4 filhos, sem muita direção na vida. Perspectiva. E quando ela sai e sobrevive, ela fala, Deus fez um milagre na minha vida. E ela diz que é um novo nascimento na vida dela. E ela se renova essa fé dela em Jesus. Então é uma pessoa que foi salva da vida e da morte terrena, mas ao mesmo tempo salva da vida e da morte eterna. E foi para isso que eu pensei quando eu entrei para ser guarda-vida, de salvar vidas. Agora, deixa eu te cortar. Aleluia. Cara, como são as coisas, né, cara? Você podia não estar ali aquele dia, você não podia nem mais ser guarda-vida, porque muitas pessoas passam por uma série de coisas e desiste das coisas que... Sabe, sim, você poderia nem estar preparado para a condição daquilo dali e não estar mais ali. Como você disse antes aqui, é uma praia que tem um certo grau de periculosidade, então assim, você tem que estar bem preparado para estar ali, ou simplesmente poderia ser um outro colega seu, ou poderia ser uma outra pessoa afogada lá, afogado lá, que não tem a mesma história dela. Exato. Por isso eu tô falando, são muitos pontos para ser uma simples coincidência de um simples afogamento em uma simples praia qualquer, né? São muitos pontos ali, muitos pontos. E essa parada de você... isso, a nossa igreja tem isso daí, isso é algo muito bacana, de você ter esse DNA, de você ter uma vida pautada na missão, cara. Você estar sempre pronto. Ah, mas a grana do mês não deu. Deus, não deu, mas você tá com o eterno ali nas disciplinas espirituais diárias que o Jackson falava muito disso
discipulado, cara, se tu não conseguir ler um capítulo, cara, lê um versículo por dia, mas lê, cara, faz alguma coisa, faz a diferença. Faz a diferença. Isso é o dia a dia, porque quando o dia mal chega, e ele vai chegar, né? Ele chega. Para todo mundo chega. O dia que não é legal. Como que tu vai reagir? Irmão, se você tá na base ali, você vai estar em Cristo, né? Hein, Rodrigo? Só para complementar o que eu havia falado sobre os ciclos, né? Então, pô, você deixou de ser músico para ser guarda-vida. Exatamente. Entendeu? É loucura isso. Se a gente pensar, se o Henrique tivesse preso lá, poxa, vou deixar de ser músico. A crise, né? Ou a crise, pô, senhor, eu quero ser baterista. É, Eu já pois acabei de pô. gravar um CD, senhor. É isso aí. Tô brincando. Mas é a maturidade. Piada interna aqui, ó. É a maturidade de conseguir fechar os ciclos, né? Maturidade que a gente não tem, né? Não tem. Não tem, a gente tem que ir batendo cabeça e aprendendo. É isso Porque aí. a gente não é perfeito e a É gente isso aí. faz mancadas ao longo disso tudo, né? É isso aí. Mas entender isso, se você é sábio, já vai aprendendo, vai tirar muito sofrimento da sua vida. É isso aí. Se você entender que algumas coisas têm que ser e são os ciclos de Deus. São os ciclos de Deus. E eu vejo isso. E eu abri aquele texto, né? Quem deixar pai, mãe, filhos, campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Né? É um ponto que eu levo para minha vida. De que se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, não importa o que eu vá deixar, o que eu deixo de deixar e vá fazer outra coisa. Mas o missionário, ele existe. Sendo missionário de verdade, de carteirinha, sendo missionário no seu dia a dia, já não mais numa organização, sendo um missionário que é o que Jesus foi, né? Aquele que está ali, ó, numa missão, levando a palavra, compartilhando o evangelho de todas as formas. E eu pude, em rede nacional, glorificar a Deus de uma maneira incrível, né? Isso aí é para guardar para a vida. Para guardar para a vida e poder glorificar Ele por todas as coisas que aconteceu, entre milhares de coisas que a gente não vê, né? Que acontece quando a gente faz o que Deus quer que a gente faça, né? Que reverberam, são mensagens, são vídeos que estão rodando e de você fazendo a sua parte e que vão abençoando e outras pessoas vão se envolvendo. De várias pessoas que eu já ouvi que, caraca, isso aí impactou minha vida, realmente Deus existe. Isso aí impactou minha vida, eu preciso me reconciliar com Jesus. Isso aí realmente não tem como não dizer que foi a mão de Deus para uma pessoa que nem crê em Deus. É legal ver a história, né? E a gente tava falando sobre essas paradas que a gente não vê, né? Como Deus ele trabalha, né? Muitos pontos, né? Muitas variantes, né? Pô, mas será que isso? Será que aquilo? E aí a gente pensa como é bom a gente entender e tá bem focado naquilo que Deus ele chama a gente. Porque não necessariamente aquilo que Deus ele faz vai estar exposto. Graças a Deus a gente sabe o que Deus ele fez na vida do Henrique, né? Dessa parada que tomou essa proporção que tomou, né? Essa grande vitória. A gente, alguns mais próximos, sabem das pequenas vitórias do Henrique, né? Das vitórias diárias, né? Desse momento tempestuoso que ele viveu. Foram algumas vitórias. Eu sei algumas vitórias, algumas derrotas que o Rodrigo passou. O Rodrigo sabe de algumas minhas, Eliseu, né? Mas como é importante a gente viver o dia a dia com Deus. É isso aí. Porque isso eu penso sempre quando vem esse tema da fé, né? Junto com a profissão, junto com o mercado de trabalho e tal. Eu penso nos irmãos que trabalham no home office. Porque, de fato, né? A profissão do salva-vida é uma... Deixa eu abrir um parênteses. Glorificar a Deus no home office é difícil, tá? Não, então, esse é o ponto que eu ia chegar, né? Porque, assim, realmente, cara, você tá lá salvando uma vida, né? E é nobre, lógico, assim como é o médico, né? Assim como é a galera que tá lá, o defensor público. Então, assim, tem... Mas o cara que tá no home office, quando ele para e pensa, cara, como é que eu posso servir a Deus aqui no meu quarto de frente ao computador, irmão? Cheio de planilha, cheio de código, algoritmo e não sei o que das quantas, né? E isso, né? Faz o irmão pensar que isso também, ele não consegue glorificar Deus naquilo, mas ele consegue.
Se ele não roubar o tempo da empresa, Já é um bom começo. Né? Mas, cara, ó, vou dar um testemunho aqui simples, né? Assim como o Henrique, eu também sou militar, né? Aí, há um tempo atrás, tem umas 3 semanas isso, eu recebi uma mensagem de um cara que trabalhou com a gente lá no ano passado. E assim que ele chegou lá, ele era novo, tal, de recrutamento, tal, ele deu uns mole lá, sabe? E lá eu sou meio durão, né? Meio brabo assim, né? Aí chamei ele, né? Pô, deu uma bronca nele, falei, pô, cara, você é homem, negão, pô, levanta a cabeça, cara, olha pro seu futuro, tal, você quer chegar aonde? Aquele papo mesmo, eu falo isso mesmo, tal. Quase isso. Aí... pode ser o Henrique do futuro. Pode ser o Henrique. Não, cara, escuta. Aí eu dei uma bronca nele de umas meia hora e ele ficou quieto. Do menino novo, né, de recrutamento, então ele tinha o quê? 19 anos. Passou, aí eu tô afastado do trabalho por um acidente, né, e tal, já tô há um tempo sem ir trabalhar, recebi uma mensagem, olhei assim, um número estranho, cara, era ele. Ele, pô, cara, tudo bem? Ele já foi dispensado. Ele, pô, mas eu tô te ligando, cara, porque quero compartilhar uma parada que começou com você. Eu falei, pô, o quê? Lembra aquele dia que você me deu aquela bronca? Pô, cara, aquilo, eu penso naquilo até hoje, cara. Eu estudei, meu sonho é ser bombeiro, eu fiz a prova e tô na segunda etapa lá, tanto do bombeiro quanto para fuzileiro. E você, fora a minha família, você é a primeira pessoa que sabe e tal. Eu falei, pô, cara, maneiro, cara. Maneiro porque, assim, quando eu chamei a atenção dele, eu tenho isso comigo, né? Cara, eu chamo como se eu estivesse se aconselhando um filho, irmão. Um irmão, sabe? Eu tenho meu princípio de trabalho ali de tentar ser justo e tratar todo mundo como eu acho que tem que ser tratado. Eu acho que isso é correto pra mim, sabe? E eu chamei ele, eu falei, pô, cara, é teu trabalho, irmão. Tua família precisa dessa grana, cara. Seja responsável, um monte de gente queria estar aqui, não consegue e tal. Levou o cara a pensar, aí ele queria ser bombeiro, focou, estudou, passou para a próxima fase. Acho bacana, talvez, assim, é uma parada que ninguém viu, ninguém precisava ver e não precisa, mas talvez esse cara tenha sido abençoado ali, a vida dele vai seguir um rumo, porque aí ele falou assim, pô, obrigado, como eu posso te agradecer? Aí eu falei, cara, um dia vai passar alguém pela sua vida que você vai precisar chamar atenção e guiar o cara. Faz isso aí, cara. E tá pago já, entendeu? É isso aí. Cara, legal você falar isso, né? Que me fez pensar exatamente, foi um ponto, cara, muito legal que você falou, que é sobre família, né? Uhum. Porque longe de mim aqui parecer, né, que eu sou o cara muito bom, que, pô, desenrolei tudo na minha vida, né? Bati no peito, longe de mim. Né? E eu digo mesmo porque merecem, né? Minha família, principalmente, nesses momentos que eu mais precisei, e não são todas as pessoas que têm uma família que pode te acolher. É isso aí. E mesmo à distância, minha mãe foi fundamental na minha vida para me ajudar a clarear, a me guiar nos momentos que eu estava muito complicado para mim, né? Meu padrasto, entendeu? Meu irmão, minha irmã Juliana também me ajudaram muito. Então são pessoas que me abraçaram e que eu precisei delas e elas estavam ali, meu irmão, e foi esse momento que eu fui vendo que a família muitas vezes pode ser a nossa família de sangue, mas às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, da igreja, do nosso trabalho, enquanto os amigos ali, alguns amigos bem mais próximos me ajudaram, né? Meu amigo, meu sócio, Thales, uma pessoa que me aconselha, que me deu, sabe, várias dicas, e um cara que teve a vida transformada e eu sou parte de ajudar ele nesse processo. Então é legal ver que uma pessoa que está caminhando com Jesus é uma pessoa nova, mas que está me aconselhando e ajudando a minha vida. E você receber conselho dessa pessoa é a mesma coisa de você poder estar recebendo de uma maneira
de sensibilidade, de humildade mesmo, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém. É. Então, assim, eu não posso dizer aqui que eu sou muito bom e que eu fiz tudo isso. Sem a minha família, sem meus amigos. Nesse momento agora do salvamento, eu colei as placas, como fala o pessoal, era tanta gente, tanta mensagem, tanta coisa acontecendo. E minha namorada teve um papel fundamental nesse momento de me dar um certo equilíbrio, né? Sobretudo, de me ajudar ali a clarear algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida que eu não estava me enxergando bem. Então, fica esse agradecimento também para minha namorada Jéssica e para essas pessoas da minha vida. E a minha igreja também, nesse momento, me acolheu e me ajudou e vibrou comigo e ora comigo e a gente tá junto. Então, a gente não pode deixar passar essas pessoas, essas coisas que acontecem e que a gente pode ouvir, que pode ser uma coisinha que a gente falou, como você fez, que muda tudo. É porque a missão da nossa vida tem que ser honrar a Deus, ponto. Exato. A próxima página, você pode fazer isso sendo pastor, bombeiro, médico, é isso aí, entendeu? Exemplo disso, né? O home office. Não, também, mas, por exemplo, o Jackson. Cara, o Jackson foi muito usado por Deus para me ajudar no momento em que eu tava mais perdido na vida. Eliseu um dia me ligou, eu tava passando um processo, estava mal, e Eliseu falou assim, pô, cara, então, lembra do Jackson? Eu mal lembrava dele. Pô, o Jackson, lembro. Ele, a gente já conversou, ele falou que se você precisar de algo, ele tá lá. Por que eu tô falando disso? Porque não era alguém do meu ciclo, eu não era do ciclo dele, eu não era da igreja dele, ele já era pastor, mas eu não era ovelha dele. Ele não precisava ter se disposto a, tipo assim, não, cara. E quando eu fui até ele, ele falou assim, Rodrigo, tu não precisa ser da nossa igreja não, cara. Eu tô aqui pra caminhar contigo. E até eu decidi ser da igreja, passei quase um ano ali com ele, sabe? Eu lembro. Então, assim, por que tô falando isso? Porque o mesmo princípio do home office. Cara, o Jackson estava ali para servir a Deus, independente de ser gente da igreja dele ou não, sabe? O home office, cara, você tá em casa, aí é contigo, se você vai roubar o tempo ou não, se você vai fazer a planilha com responsabilidade, como tem que ser feito ou não, é aquele momento que é você e Deus, né? E aquilo é o pequeno, simples, mas existem questões e implicações além disso daí que vão além disso, né? Quer dizer, além disso que vão além disso foi tenso, mas existem implicações que podem complicar a tua vida com aquilo dali. E é isso daí. Uma benção. Amém, irmãos? Amém. 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 Tô aqui refletindo. Amém. Eu deveria estar atrás das câmeras. Só recebendo. Não, cada um Depois fez aí, uma fala que Ai, somou muito cara. aqui. Então é isso, gente. Henrique, obrigado, irmão, mais uma vez. Satisfação. Você abençoa Uma muito honra. a nossa vida aqui. Não sei do que o Henrique tava falando. Não. Salvamento Taquatiara, só você colocar lá. Não, quando terminar o episódio vai ter um Põe. Ah, que isso. Vai ter. Vai ter. No final ele Clica vai mandar na tela aí. Se você der o like, vai aparecer. aí, ó. Se você não Essa der é o a like, parada. você olha tem aí, uma ó. opção que chegará à sua tenda, entendeu? Meu Deus. Henrique, obrigado. Cara, o Rodrigo veio lá no. Rodrigo veio do Espírito Santo. Foi cirúrgico a Terras fala Capixaba. dele. Queria aproveitar aqui e agradecer a vocês o convite aí, eu sempre que posso eu tento acompanhar. Queria mandar um mega abraço aí à minha esposa Aline. Ela tá sendo muito usada pelo Eterno aí nessa nossa caminhada, nossos filhos. É um prazerzão, um beijão aí a você. Sei que você tá em casa ralando com as crianças aí, mas um beijão e obrigado, galera. Obrigado a gente ter conseguido isso aqui. Muitíssima glória. Então, eu queria fazer o último convite para você ir lá na página do Cordas Humanas e seguir a gente, né? Dar uma olhada nos nossos vídeos lá sobre mobilização missionária, sobre o nosso projeto Mobiliza Itália. E é isso, Eliseu. Mais alguma coisa? Então é isso. Rodrigo, obrigado. Irmão, obrigado mais uma vez. Deus abençoe.
E você que esteve com a gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Valeu, galera. gente. Um abraço. Valeu. Cara, o bombeiro foi fera, hein?